Meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Os Mensageiros. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 49 e 50, sobre essa máquina divina, inúmeras que existem, pelo menos cerca de 8 bilhões encarnados no planeta. E depois vamos falar sobre a desencarnação de Fernando, para que nós possamos perceber que nós não somos, como dizia um amigo meu, bom, deixa para lá, somos nada, tá certo? Deixa para lá, porque frente a tudo que nós vamos ver hoje, eu vou pedir para vocês refletirem com profundidade, para perceberem que somos nada frente a Deus, frente ao universo, mas que vale uma reflexão profunda. Então, nós vimos aí na exposição, na última, anterior, feita pelo Rafael, a desencarnação de Cremilda, uma jovem com menos de 30 anos, que mesmo desligada do corpo físico, ainda permanecia unida a ele. Essa história é muito comum, né? Acontece com uma facilidade impressionante. Lá no necrotério, o corpo estava gelado e rígido e ela grudada ali no corpo. Pior do que isso. E por que isso acontecia? Estava com pavor da morte. Morte? Mas existe morte? Aquela morte fantástica, terrível, que colocaram na nossa cabeça milhões de anos atrás, há N encarnações. Gente, isso não existe. Que medo de morrer! Ah, credo, eu vou ficar lá, os bichos me comendo. Depende da tua cabeça. Você só vai ficar se você quiser. Jesus veio e ensinou o caminho. Aí veio a doutrina espírita, entregou em nossas mãos o que nós temos que fazer para não passar mais por essa brincadeira. Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí vai estar o nosso coração repleto dessas coisas. E o que tiver repleto o coração, nós vamos ficar falando. Ai, que medo da morte, ai, que medo da morte. A morte fica do meu lado, gente. Então ela estava com pavor da morte porque ouvia o noivo, já falecido há anos, chamando-a para a eternidade. Cruz, credo, meu noivo morreu, ele está aqui. Ô gente, o que é isso? Hoje, 2017, ouvimos uma infantilidade dessa, uma bobagem dessa, não dá mais, gente. Não tem mais sentido. A gente tem medo do jeito que nós vamos morrer, não da morte. Aí é outra conversa. O que nós estamos pondo na maleta para voltar, né, Sebastião? Esse é o problema. A Cremilda estava ali de olhos cerrados, não queria ver nada à sua volta. Estava ali, dava uma piscadinha, fechava os olhos. Ai que medo, ai que medo. Não quero nem ver isso. Acreditava que estava vivendo um pesadelo horrível. Por que ainda existe o pavor da morte entre a maioria das pessoas? Por quê? Por quê? Por quê? Aniceto vai deixar para nós os ensinamentos. São esses, ó. Devemos nos preparar na educação religiosa dos pensamentos. O que o Cristo falou para nós? Crianças, orai. Vigiar o quê? Marido da vizinha? O marido, a mulher do vizinho? Os pensamentos. Aí, cuidado com os pensamentos. Se não cuidarmos dos pensamentos, nós nos enveredamos por caminhos tenebrosos e tortuosos. Diz o Aniceto, devemos difundir sempre a ideia de uma vida vitoriosa e não a ideia da morte, fim de tudo. Ah, morreu, acabou, vai ficar no sono eterno, ou então depois vai ver anjo tocar harpa. Pô, gente, isso não tem sentido. Anjo tocando harpa lá e nós olhando. Pô, é chamar Deus do quê? Igualar Deus a nós? Que é isso? Entidade suprema, causa primária de tudo. Criaria umas bobagens dessa
só na nossa cabeça. Continua o Aniceto. O Evangelho já nos ensina há muitos séculos que Deus não é Deus de mortos, e sim o Pai das criaturas que vivem para sempre. Alguém aqui no nível evolutivo que nós estamos viveu para sempre? Cadê César? Cadê não sei o que lá na Pérsia? Cadê na Grécia? Cadê? Mal está na história. Agora, aquele espírito encarnado, ele está aí, vivendo eternamente. Mas não o nosso nível de materialidade. Esse não existe. E assim, então, deixaram Cremilda adormecida. E vamos para o capítulo 49, onde eles foram, Aniceto, André, dar assistência a um cavalheiro com 60 anos, agonizante com leucemia. Então, ali junto do enfermo, estavam mais duas pessoas desencarnadas, a sua mãe e uma parente próxima, desencarnadas, e vários familiares encarnados em estado de aflição. Isso é comum acontecer. Nossa, nosso parente está ali, ele vai morrer, não pode morrer. A gente fica segurando o espírito ali, em cima daquele corpo que não tem mais condição de sustentar nada, como nós vamos ver já já. Não adianta querer segurar porque não tem volta mais. Aniceto examinou então detidamente o enfermo e disse: nada resta a fazer senão o desligamento final. Mas como ele chegou a essa conclusão que nada resta a fazer? Te prepare, vamos nos preparar, vem coisas aí. Então André Luiz fixou firmemente a atenção no enfermo e começou a observar. Disse ele: notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através dos pontos que se isolavam do conjunto. Como é que a alma, o espírito, se liga ao corpo físico? Como? Perispírito. Mas como? É um laço aqui, um laço aqui, um laço aqui, outro ali? Molécula a molécula. Então vejam, a interação é total. E o desligamento é da mesma forma. Molécula a molécula. É o que ele diz aqui. Notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através dos pontos que iam se isolando do conjunto. Quando há um acidente, pá, bum, e aí, o que acontece? Como é que acontece? Acontece isso? Se arrebenta todos os elos de ligação e o espírito ficará ligado ao corpo até que se consiga fazer todos esses desligamentos, até que todo o fluido vital seja retirado. E isso depende do quê? Um suicídio. Eu tirei a vida deliberadamente. Quanto tempo eu vou ficar ali, grudado no meu corpo, vendo o desligamento? Pior, vendo os bichinhos morder, comer, etc. Quanto tempo? O tempo que faltava para concluir a minha encarnação. Eu tinha, por exemplo, 70 anos de vida, me suicidei com 20, pelo menos 50 anos eu vou ficar ali. Porque o fluido vital foi previsto para 70 anos. Eu aos 20 dei cabo da vida, te preparo. Cuidado com os pensamentos. Mãe, daí fica difícil quando a gente pensa num assassinato, num aborto, porque a pessoa também tinha um fluido vital. Aí será que Deus, pela misericórdia dele, ele ajuda nessa interrupção mais rápida? Ajuda porque foi, além de ser um karma, não foi ele próprio que deu cabo à sua vida. Então aí é reduzido. Agora, quanto é reduzido eu não saberia te dizer. No livro da doutora, Nossa Vida no Além, todas essas hipóteses que estão colocando aí, que a doutora Thalita colocou, se eu não me engano é página 75, aquela frase que o professor Paulo falava tanto para nós: improviso só existe aqui entre os encarnados. Lá vai a equipe
vai o comitê de recepção, na hora, as ambulâncias, e a doutora fala que ambulância, helicóptero, os veículos variam, todos, mas o socorro é automático. E aí vão fazer uma drenagem do duplo etérico, que ela fala tanto para nós, para que os vampirizadores não possam atuar. E aí vai começando a ver. E uma coisa que chama a atenção, né? Esse livro dela é um livro que vale a pena todo mundo ler, é formidável. É uma monografia de compilação de todas as obras e ainda tem as opiniões da doutora, Nossa Vida no Além. E ela fala tem muita gente que na hora que vai morrer descreve que rompe aqui atrás. É o último laço. Cordão, o último laço seria o cordão prateado. Isso aí. Ainda tem uma informação, quando vai acontecer alguma catástrofe, uma coisa assim, tipo aquela tsunami da Indonésia, todo o plano espiritual que tem a ver com aquela questão é colocado lá. No momento dos acidentes que vão se sucedendo, eles vão auxiliando no desencarne. Então é um caso diferente. Isso que o Maria falou do fluido é o suicídio. Todos os demais casos, é bom lembrar o professor Paulo mesmo, não tem improviso, já está previsto o que vai acontecer ali. Isso aí, o karma vai acontecer, então eles atuam, resgatam e auxiliam. André Luiz então fixou a atenção lá no enfermo e observou o seguinte, diz ele: notei com minúcias que a alma se retirava lentamente através dos pontos que se isolavam do conjunto. No centro do crânio havia um foco de luz mortiça, tal qual uma vela acesa às ondulações brandas do vento. O que é essa luz aí, meus amigos? O que é essa luz aí? Preenchia toda a região encefálica. Aniceto então veio esclarecer a André. É a mente, André, para cuja definição essencial não temos por hora conceituação humana. É a ligação do espírito, a mente. A mente é responsável por tudo. Contrariando o que os nossos amigos médicos dizem, não é o cérebro, é a mente, é o cérebro. É a mente que controla o cérebro. Mas não é o cérebro que é o controlador de tudo que existe em nosso corpo. Nós vamos ver agora na sequência. Quem sonha é o espírito, não é o cérebro, isso é verdade. E ele continua dizendo o seguinte: frente à estranheza dele, André dizendo, Aniceto colocou a mão direita na fronte de André, transmitindo então um vigoroso influxo magnético, e disse para ele: André, repare a máquina divina do homem, corpo humano, o tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu se formasse na terra. Olha só, gente, máquina divina do homem, tabernáculo sagrado que o Senhor permitiu que se formasse na terra, para a sublime habitação temporária do Espírito. Como é que nós cuidamos do nosso corpo, gente? Damos a atenção, damos o respeito, agradecemos a Deus por ter esse corpo nesse momento aqui na Terra. Alguém está aí preocupado e falando: o coração bate agora, não, bate de novo, pulmão, respira, o suprarrenal joga tantos gramas de hormônio no meu corpo, alguém está preocupado com isso? E por que não, gente? É tudo automático. Né? Tudo automático. Mas como é que automatizou tudo isso? Apertou o botão na parede, ligou o motor, pronto, está automatizado? São essas milhares de reencarnações que nós já tivemos. Começamos lá no mineral, passamos pelo vegetal, pelo animal, estamos estagiando aqui. Tudo isso, essas, como diz um escritor aí no livro, deixa para depois a gente fala, pelo menos umas 10.000 reencarnações, doutor Inácio Ribeiro. Pelo menos umas 10.000 reencarnações só no reino nominal. E as outras? Para preparar e chegar nessa automatização. E o que fazemos com o nosso corpo?
Droga, eu quero aproveitar, eu quero droga de todo jeito, eu quero maconha, eu quero cocaína, eu quero o quê? Vai ficar de graça isso? Não vai ficar de graça não, meus amigos, de jeito nenhum. Eu quero bebida, se não beber eu não sou nada. Quer dizer, não usa massa encefálica, gente. Não é possível nós termos a quantidade de pessoas que fazem atentados contra si próprios. Não dá para entender. Não para pensar, anda assim, olhando para o chão. Será que não dá para olhar o universo, perceber que nós fazemos parte desta coisa maravilhosa, imensa, sem fim? Ficamos aqui pequenininho, menos que uma minhoca. A minhoca pelo menos tem uma função e ela cumpre. Nós não, temos várias funções e achamos que temos que ficar aí deitado eternamente. Um berço esplêndido, recebendo ajuda, sem fazer nada. Não é verdade? O doutor Luiz Gustavo colocou hoje no Facebook uma questão relacionada à reclamação. Quão mal faz reclamar para o corpo? É um terror. O que o corpo sofre na reclamação? Se já tiver chegado até essa ali atrás, falar sobre essa reclamação no corpo físico. Tá lá. Continuando. Então, André, você não está diante de uma demonstração anatômica da ciência terrestre, que lá está examinando carne morta e músculos enrijecidos. O olho mortal não poderá contemplar o que se encontra à sua vista neste instante. O microscópio é pobre, apesar de ser uma nobre conquista para a limitada visão humana, continua Aniceto. André então concentrou todas as suas energias para conseguir se focar naquela grandiosidade que ele estava vendo naquele momento. E aí ele descreve: a luz mental, que era mortiça, parecia uma vela acesa, embora fosca, tornara-se nítida, e o corpo moribundo ali se agigantou, ficou bastante grande. O corpo parecia uma maravilhosa usina, exibindo os seus mínimos detalhes. O quadro científico deixou André estupefato. Imagine nós, os médicos, analisando um corpo rígido, estudando anatomia num corpo morto. Agora, você estudar um corpo, vendo tudo funcionando em tamanho grande. Vendo até, como nós vamos ver, os hormônios ali, vendo tudo entrando no momento certo. Imagine. Identificava em grandes proporções, diz André, 9 sistemas de órgãos da máquina humana, ou seja, o arcabouço ósseo. Ele via isso nítido, lá separado. Ele olhava e via os ossos todinhos, tudo separado. A musculatura, olhava e via músculo por músculo, tudo separado também. A circulação sanguínea, o sangue correndo, as artérias, as veias, o venoso, o sangue arterial, tudo correndo, tudo direitinho, indo para o pulmão, passando pelos rins, etc. O aparelho de purificação de sangue consubstanciado pelos pulmões e os rins. Ele via a troca do oxigênio, a troca do monóxido de carbono. O sistema linfático. Olha só, gente. Via todo o sistema linfático trabalhando. O maquinismo, palavras dele, maquinismo digestivo, o sistema digestivo. O que mais? O sistema nervoso, tudo separado, mas tudo num corpo só. Ele via tudo distinto um do outro. Em planos distintos. Né? Planos distintos. Fantástico. As glândulas hormonais e os órgãos dos sentidos. Percebia os órgãos dos sentidos, como funcionavam ali naquele ser moribundo. Sei lá em que dimensão ele via isso, gente. Como é que ele via se alguém tiver ideia? Dá para ver tudo separado. Quinta, sexta, sétima dimensão, não dá nem para a gente imaginar isso. E ele diz: tal revelação histológica
era diferente de tudo o que eu poderia sonhar nos meus trabalhos de medicina. Veja só, e era um cientista, hein? André Luiz, quando esteve aqui, era um cientista. Quem foi ele mesmo? Carlos Chagas. A circulação do sangue assemelhava-se a movimento de canais vitalizadores daquele pequeno mundo de ossos, carne, água e resíduos. Milhões de organismos microscópicos iam e vinham na corrente empobrecida de glóbulos vermelhos. Corrente empobrecida, estava morrendo de leucemia. Presenciava a passagem de formas esquisitas, a maneira de minúsculas embarcações carregadas de bactérias mortíferas. Elementos maiores da flora microbiana transformavam-se em pequeninos barcos, hospedando feras minúsculas às centenas, que invadiam todos os núcleos organizados. Invadiam, tomavam conta. Os pulmões, o fígado e os rins estavam sendo assaltados irremediavelmente. Por quem? Por incalculável quantidade de sabotadores infinitesimais. Antes de continuarmos, de onde surgiu tudo isso aqui? Esses sabotadores, esses microscópicos seres danosos, de onde surgiram? Caiu de paraquedas? De onde veio? Estava tudo dentro de nós, esperando o momento propício para morder. Tudo aí dentro. Está tudo, nós carregamos tudo isso. Ou eu estou falando coisa errada, Thalita? Luiz Gustavo? Está tudo aí, ó. Continua André dizendo o seguinte: à medida que os micróbios, invasores, consolidavam-se em determinadas regiões celulares, olha só, alguma coisa destacava-se lentamente da zona atacada, como se fosse um mole novo, sempre novo, sendo expulsa daquela região velha e desgastada. O que é esse molde novo sendo expulso? Perispírito. Perispírito. A histogênese que a doutora fala. Histólise e a histogênese. É o nascimento das novas estruturas. É isso aí. Histólise e a histogênese. Tá? Morte e nascimento, é isso aí. Como interpretar isso? Muito simples. Responde André. Reconheci então a desencarnação, operando-se de forma parcial. Ia desencarnando, conforme eles iam invadindo o órgão, iam tomando conta, o perispírito ia se desligando. Reparei que algumas glândulas faziam desesperado esforço para enviar aos centros, aos órgãos invadidos, determinadas porções de hormônios. Vai lá, vamos defender, jogavam o hormônio. E aí eram absorvidos de forma incontinente pelos micróbios. Não chegavam nem na célula. Simplesmente tomavam conta, é nosso. O plasma sanguíneo apresentava-se como um líquido estranho e gangrenoso. E aí ele continua dizendo o seguinte: a excessiva movimentação das ondas mentais do moribundo mostrava que ele tentava readquirir o controle. Estava desesperado, querendo readquirir o controle do próprio corpo, o controle dos fenômenos orgânicos, mas tudo em vão. Mas Deus não podia fazer isso voltar para trás? Deus quer que a gente tenha sempre o melhor, mas nós queremos sempre o melhor? Nós programamos a nossa volta. Então, Ele respeita aquilo que nós preparamos para nós mesmos. Todos os complexos celulares atritavam entre si. E as bactérias pareciam gozar o direito de multiplicação crescente e festiva. Oba, isso é nosso, agora é a nossa vez. Tomavam conta. E é assim que age, é assim que é feito.
Ô, Almeida, Pois não. as bactérias nocivas, né? Quando nós estamos perfeitos na saúde, elas não têm muita vantagem de agir. Não conseguem agir Não porque conseguem, né? nós temos as defesas que as mantêm nos lugares que elas têm que ficar. Graças às defesas que nós As defesas que nós temos. É. São anticorpos e as defesas naturais que nós temos. Nasceu do acaso isso aí tudo, né, Mário? Assim, tudo acaso. Deus não existe, viu, gente? Isso é uma obra do acaso. Aí começou assim, caiu de paraquedas e começou, tá? Sem planejamento, sem nada. Está vendo então a máquina divina formada pelo molde espiritual pré-existente? Pergunta Aniceto a André Luiz. Está vendo, André, a máquina divina formada pelo molde espiritual? Quem é que formou? O nosso perispírito. Nós não vamos para o útero da nossa mãe. Quando estamos ali, estamos moldando a máquina. Moldando, mas qual é o modelo? O próprio perispírito. Aqui é a forma, ele é o molde. Então dali vamos trabalhando, está aí. Aniceto continua e diz o seguinte: o corpo do espírito encarnado é um tabernáculo, é uma bênção. Por isso eu fiz aquela pergunta e faço de novo. Estamos cuidando devidamente do nosso corpo? Ah, não, fim de semana eu bebo até cair. Não quero nem saber. Ninguém te proíbe. Semana. Só fim de semana. Mateus Franco. Que tem o reflexo para a semana inteira. Só bebo socialmente. Tô de gravata. Mas só que você bebe quanto? 2 dedos, né? Como é que é? Como é que é? 2 dedos. 2 dedos assim, ó. 2 dedos aqui, ó. 2 dedos. É. Nós não levamos a sério, meus amigos. Nós não estamos levando a sério, nós estamos brincando. Na hecatombe angustiosa, continua Aniceto, de uma existência, podemos observar que todos os movimentos do corpo estão subordinados ao cérebro, à mente. O cérebro é o computador, você dá ordem, você que opera o computador dá ordem e ele executa. Então é a mente, pois não. Eu não entendi direito, mas quando eu trabalho, quando eu vou vai ter uma reencarnação, imagina eu lá no plano espiritual, a reencarnação, os problemas que o espírito, vamos imaginar que vai ter um câncer de mama, isso já vem no perispírito? Você já programa. Eu programo e ele já vem? Já vem lá nos genes, você já programa, na idade tal, você tal, vai surgir isso e vai surgir. Agora, pode acontecer de eu ter uma vida bem... Pode trabalhar para isso não acontecer? Pode. Não é que não vai acontecer, vai diminuir ao extremo. André Luiz não, Humberto de Campos, do livro, acho que é Contos e Pontos, eu não me lembro bem o título, ele conta de um indivíduo que veio numa encarnação para perder o braço. Programou, ele iria perder o braço. Mas aqui chegou, ele trabalhou no limite das forças em prol do próximo. O karma se cumpriu? Sim. Ele perdeu o braço? Não. Polegar. Então depende do que vamos fazer em prol do próximo. Por isso é que o Cristo falou, veio aqui e ensinou, falou, ó, os 10 mandamentos vocês fazem isso. Fazem o quê? Amar o próximo. Amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se fizermos isso, nós vamos reduzindo os nossos karmas, até eliminar todos. Mas temos que ter vontade. E não contrair mais. E não contrair mais. Mas vejam, é a mente que controla tudo. Memórias do Suicida, do Ivone Pereira, ela fala dos modelos dos corpos e que a gente participa junto com a equipe. Sim, a escolha, na montagem participamos com a equipe espiritual, a equipe de reencarnacionistas que vão ver a nossa folha corrida, mas vejam, eles não mostram tudo. Porque se mostrar tudo, nós vamos ser um monte que não sai do lugar, certo? Então eles mostram o que dá para a gente assumir. Então
Então a gente assume aquilo, termina, depois volta, assume o outro. E vamos não assumindo novos, né? Porque se a gente vai fazendo novos, ficamos num círculo vicioso. Trocamos por atacado e pagamos em prestação. Né? São Paulo. É isso aí. É isso aí. Continua Aniceto dizendo o seguinte: Perder de vista. André, o organismo vivo representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro das concessões do Eterno Pai. Quer dizer, é algo fantástico. O nosso corpo trabalha sozinho. Gente, eu vou repetir de novo. Ninguém tem que se preocupar em falar para ele, ó, bate aí o coração 10 por minuto, 50 por minuto. Então, agora eu vou dormir, você bate só 10 ou só 20. Não, ninguém programa nada, já está tudo certinho. Olha a maravilha que é tudo isso. E nós não levamos a sério. Achamos que vamos viver eternamente na matéria. Não vamos. André, aqui você pode identificar os movimentos da matéria viva. Qual é o tripé do universo? Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para atuar na matéria, dar vida à matéria, passar aqui, afinar o Espírito para um dia voltar a Ele. Aqui, ó. Você pode identificar os movimentos da matéria viva. Porque a matéria em si não tem movimento nenhum, ela é parada, não tem nada. Quando colocamos o fluido vital, ela cria movimento. Só nesta condição. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular. Subordinado a quem? Pensamento. Ao pensamento. Não é ao cérebro, ao pensamento. Cada glândula é um centro de serviços ativos. André, há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. Ambos são impulsionados pela carga do combustível ou de combustível. Porém, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. Não basta comer, pronto, já tenho combustível e vou embora. Não. Ó, senso espiritual que dirige a vida organizada. O espírito, a mente. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa, continua Aniceto. A mente. A mente é o próprio espírito? É o espírito. É o espírito. Não possuímos na mente tão somente, não possuímos lá tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos corpóreos. Todos, ó, está muito claro. Não adianta uma corrente de cientistas falar, não tem o espírito, que é o cérebro que controla. Não é, está muito claro. É na mente o controle de todos os fenômenos corpóreos. Estamos longe do momento em que a ciência vai detectar para valer finalmente o espírito? Não, estamos muito próximos. Muito próximo mesmo. Mas não aceitaram ainda. Faz de conta que não é com eles. Isso não é comigo. Isso não é comigo. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, diz Aniceto, inclusive a distribuição da água e do açúcar. Tudo é feito pelo espírito, pela mente. Continua Aniceto. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. Não depende da nossa vontade de ficarmos ali, faz, não faz, não. Ele já está tudo programado, já sabe o que tem que fazer. Quando o coração dispara, tal, vai, e aí vai embora. Já sabe o que tem que fazer. Ninguém pergunta nada para ninguém. Não liga, não acorda, a gente fica, e agora o que eu faço? Não. Já pensou se fosse assim? Não tem sentido.
A mente, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada da Terra, é o centro de toda a manifestação vital do planeta. A mente. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor, construtivo ou destrutivo. Construtivo ou destrutivo. Não, eu detesto, eu tenho ódio. Ô gente, o que é isso? Quero destruir. Ódio, eu tenho ódio, eu não gosto. O que eu estou fazendo? Estou despejando uma carga de hormônios dentro de mim, que vai acontecer o quê? As células vão absorver, elas não sabem se é bom ou se é ruim. Absorveu, aí vem o câncer, aí vem não sei o que, vem não sei o que lá. É o veneno na célula. Eu estou jogando veneno dentro de mim mesmo. E a célula não sabe distinguir se aquilo é bom ou é ruim. Ela sabe que tem aquele formato, ela põe para dentro. Neuropeptídeos, que é vulgar conhecido no meio médico aí como neuropeptídeos. Continuando. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Isso é Ao importante. impulso mental. O que eu estou fazendo para manter o condomínio em equilíbrio? Eu, como síndico desse condomínio, o que eu estou fazendo, trabalhando para mantê-lo em equilíbrio? Portanto, cada órgão, cada glândula integra o quadro de serviço da máquina sublime, que foi construída no molde sutil, como nós já falamos, do corpo espiritual pré-existente, o perispírito, no nível que estivermos. Mas nós estamos aqui ainda em provas e expiações. Às vezes, se eu morrer, eu vou para lá e aí eu viro espírito eterno. Não, você deu um passinho para frente. A vida continua, está lá nos livros. No livro tem um livro que chama A Vida Continua. Então, simplesmente a vida continua numa dimensão mais leve. 1000 quilos aqui equivale a 1 quilo lá, provavelmente. Mas tem carne? Tem carne. Conversamos? Vou sentir o meu corpo assim de carne, vou sentir meu corpo de carne. Só que numa dimensão diferente. A vida continua. Vocês acham aqui, ó, milhares de anos, passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, entramos agora no nominal. Angelical, arcangelical já morreu aqui, vai virar anjo? Que história é essa? O Maida, Fala. as células continuam no corpo espiritual? Sim. Normal? Ela tem a mesma função? Naquele nível, naquela a dimensão. função talvez seja outra ou não. Mesma coisa, continua tudo igual. É? Só que tem funções, por exemplo, que aqui nós comemos carne. Carne churrascada, vamos lá. Pô, já pensou o nível de coisas horrorosas que nós jogamos dentro de nós? Por isso tem o intestino grande, para digerir tudo isso. Lá já não precisa mais, diminui tudo, é tudo mais rápido. Porque a alimentação é mais sutil. Então muda algumas coisas que aqui nós estamos falando. A histólise e a histogênese. Muitos tecidos morrem, muitos órgãos morrem aqui e renascem outros lá. Esses daqui não têm função lá. Então é essa modificação que existe. Mas o corpo, eu vou encontrar vocês lá, vou dar a mesma coisa. Olá, como vai? Vou sentir a mesma coisa. É carne também, mas mais sutil. Ok? Fala, Sebastião. Todos os espíritos que já evoluíram bastante, que já podem se aproximar do Pai Celestial, eles passam também trabalhando junto com o Pai Celestial, auxiliando a todas as criaturas de todos os planetas. Fomos criados simples e ignorantes, literalmente, cabeça oca, vazia, zero, para passar por todas as experiências possíveis existentes no universo, para um dia voltar a Deus. Mas não é para ficar como eu brinquei, vendo o anjo tocar, vai trabalhar.
Como Jesus. Trabalhar, como o Cristo falou, meu Pai não cessa de trabalhar. Nós vamos ficar lá vendo hoje. Mas é por isso então que Deus consegue tomar conta da humanidade inteira. Lógico. Tem muito homem. Nossa, não tem nem ideia. Algumas vezes, só para vocês terem uma ideia, nesses trabalhos que nós fazemos de esclarecimento espiritual, os companheiros do mundo espiritual que vêm, em alguns deles a gente recebe a intuição e pede para a espiritualidade, se for de merecimento, mostrar a eles a quantidade de espíritos trabalhando para que a Terra gire 24 horas por dia. Quando eles veem aquela quantidade de espíritos trabalhando, eles caem em pranto na hora. Nunca imaginei um negócio desse. Quer dizer, a gente vê a Terra girando 24 horas. Isso aí. Acha que é de graça. É de graça, isso aí é um peãozinho, girou, ele está girando. É automático. É automático. Instruções. É impressionante. Né? Instruções psicofônicas, tem uma grande quantidade de espíritos que trabalham nessa tem que trabalhar. Há muito. Meu Pai não cessa de trabalhar. A todo momento Deus cria novos mundos, porque o universo está em contínua e constante expansão. E novos fragmentos espirituais para ocupar esses mundos, como nós ocupamos quando fomos criados. Então veja, não tem fim. Chegará o tempo em que a ciência, então, reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Continua Aniceto. Vemos aqui um irmão no momento de retirada. Reparem a incapacidade dele para governar as células que entraram em conflito. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos, que não encontraram qualquer fortificação na defensiva. E aí Aniceto pediu a André, observe André, e você identificará milhões de unidades. Tuberculose, lepra na época, hanseníase hoje, da difteria, do câncer, que até agora estavam contidos nos porões das atividades fisiológicas pela defesa organizada, como nós falamos há pouco, e que se multiplicam assustadoramente juntamente com outros micróbios tão prolíferos quanto terríveis. Está aí, ó, tá vendo? Acabaram as defesas, a nutrição foi interrompida, não há possibilidade de novos suprimentos hormonais, o agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne. Por que este apego à carne? Por falta de educação mental. Como se pode chegar a esta conclusão? Perguntou André. Educação mental. E Aniceto disse: vê-se pelo excesso de intemperança das células, sobre as quais o moribundo não exerce nem mesmo controle parcial, mas que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Eu ser disciplinado, eu fazer as coisas paz, amor, harmonia, equilíbrio, como o universo, jamais. Eu sou dono de mim mesmo, eu fumo, eu não morro, eu largo a hora que eu quiser. Conversa fiada. Não, eu sou drogado, eu largo a hora que eu quiser. Mentira, larga nada. Não é bem assim. Se nós não olharmos para o infinito, nós estamos aqui, ó. Vamos ficar distante da disciplina de nós mesmos. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que o movimento da razão concentrada. Olha o cuidado que a gente tem que ter. E aí conclui Aniceto: falando a verdade, este nosso amigo não está desencarnando. Ele está, sim, sendo expulso da máquina divina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. E nós estamos prezando os sublimes dons de Deus frente a esse corpo maravilhoso, a essa máquina divina que está sob nossa responsabilidade?
Então, como é que nós nos sentimos depois dessas explanações perante o universo de Deus? Então, nós vamos passar agora um filminho, 5 minutos. Eu pediria a vocês um pouquinho de atenção para mostrar que nós não somos subnitrito de pó de traque, como dizia meu amigo, que eu não quis dizer no começo, tá bom? The spacecraft was a long way from home. I thought it might be a good idea just after Saturn to have them take one last glance homeward. From Saturn, the Earth would appear too small for Voyager to make out any detail. Our planet would be just a point of light, a lonely pixel, hardly distinguishable from the many other points of light Voyager would see. Nearby planets, far-off suns. But precisely because of the obscurity of our world thus revealed, such a picture might be worth having. It had been well understood by the scientists and philosophers of classical antiquity that the Earth was a mere point in a vast, encompassing cosmos. But no one had ever seen it as such. Here was our first chance, and perhaps also our last, for decades to come. So, here they are. A mosaic of squares laid down on top of the planets, and a background smattering of more distant stars. Because of the reflection of sunlight off the spacecraft, the Earth seems to be sitting in a beam of light, as if there was some special significance to this small world. But it's just an accident of geometry and optics. There is no sign of humans in this picture. Not our reworking of the Earth's surface, not our machines, not ourselves. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How
more kindly with one another, and to preserve and cherish the Pale Blue Dot, the only home we've ever known. Bom, esse que escreveu foi Carl Sagan, o cientista que na época pediu para que a Voyager, quando chegasse em Saturno, fotografasse a nossa querida Terra. É isso aí. Um pálido ponto azul no universo. Se nós não preservarmos, nós vamos para onde? Um mundo primitivo, como já foi a Terra há milhões de anos atrás. Vale a pena refletir um pouco, meus amigos. Nós não somos absolutamente nada. Nariz empinado, orgulhoso, eu sou, eu posso, eu faço. Conversa fiada. O cemitério está cheio desses. Como ele disse aqui,